Estamos de volta do nosso segundo bloco do Movimento Contrário de hoje. Estamos aqui com uma visita ilustríssima, que é o nosso querido Juliano dos Santos, que veio de São Paulo, né? Ele é gestor técnico da Febract, ele é um psicólogo de formação. O Juliano também é coordenador da comunidade terapêutica do Padre Haroldo. Ele já está nos passando aqui, né, algumas informações, né, desse nosso querido Padre Haroldo, né? Juliano, fala um pouco para nós aqui no Espírito Santo, para quem está nos assistindo, do Instituto Padre Haroldo. Qual é a sua visão, sua percepção, como que funciona? Eu acho importante, né, porque por mais que uma comunidade terapêutica como a do PCJ, por exemplo, trabalha nessa causa, a gente está sempre buscando crescer, evoluir, desenvolver e aprender um pouco mais. E nós precisamos buscar naquelas pessoas que têm dado certo, né? Naquelas pessoas, naqueles institutos que realmente fazem um trabalho com seriedade. Então eu acredito que vai ajudar muito para quem está nos assistindo. Tá. Hoje o Instituto Padre Haroldo vale, acho que assim, ressaltar que ele não é só mais as comunidades terapêuticas. Ele começa o trabalho com as comunidades terapêuticas na década de 70, né? Com uma comunidade terapêutica para o público adulto masculino. E aí esse trabalho depois com o tempo vai se expandindo para uma comunidade feminina. Teve uma experiência de anos com uma comunidade para adolescentes também, mas hoje esse serviço ele está... nós dizemos que nós não terminamos esse serviço. Nós, no momento, decidimos parar esse trabalho de comunidade terapêutica com os adolescentes. E ele também tem uma casa onde nós fazemos a reinserção social desse público adulto masculino. Então, esse é um dos eixos de trabalho hoje do Instituto Padre Haroldo, que são as comunidades terapêuticas e o atendimento para os dependentes químicos. Sim. Esse programa hoje ele recebeu o nome carinhosamente de Despertar para a Vida. Então é o programa Despertar. Quando se fala no Instituto Padre Haroldo, o que é o programa Despertar para a Vida? É o programa que compete às comunidades terapêuticas. Aí nós temos um programa que se chama Aprender Mais, que é um programa é um espaço de primeiro e segundo tempo para as crianças que são ali do entorno do nosso instituto. Então aquelas crianças crianças e adolescentes, né, jovens e adolescentes, aqueles que estudam à tarde, de manhã eles podem passar o primeiro tempo lá no Instituto, e aí tem uma série de atividades e profissionais que atendem essas pessoas e que oferecem atividades para eles, e quem estuda pela manhã pode passar o segundo tempo à tarde lá. E também nesse espaço tem alguns cursos de profissionalização. Que bom. Tem aulas de inglês, tem curso de informática, enfim. Aí tem uma arte e educação, uma série de... Então falei do Despertar para a Vida, que é o programa das comunidades terapêuticas, o Aprender Mais, que é esse programa de prevenção e profissionalização. Para os adolescentes. Para os adolescentes. E aí tem um terceiro programa, que é o Além da Rua, que aí ele já não fica mais dentro só a sede, assim, a parte de escritório, essas coisas ficam dentro do Instituto, mas aí as casas já são fora e são cofinanciadas pela Prefeitura de Campinas, e aí são serviços de casa de passagem e abrigamento. Também para adolescentes, mas aí já adolescentes que estão em situação de extrema vulnerabilidade social. Ou que estão passando por alguma questão judicial, enfim. E aí precisam desse... Aí tem encaminhamentos via conselho tutelar, tem encaminhamentos subsidiado pela prefeitura. Pela prefeitura, e tem uma contrapartida do Instituto também. Aí são 3 ou 4 casas, agora não tenho... Né? E as casas de recuperação, são quantas do Padre Haroldo? Hoje são 3. São 3. Campinas? Em Campinas. Todas em Campinas, Todas em Campinas. do Padre Haroldo. A primeira fase do programa hoje, que é a Fazenda do Senhor Jesus, Sim. Que é da qual eu sou coordenador, nós atendemos... Eu estava até falando com um dos colegas de trabalho aqui, de vocês, e eu saí de lá ontem, tinham 80 pessoas em tratamento.
80? Nessa primeira fase. A casa de reinserção social tem espaço para pelo menos mais 50 pessoas. E aí também tem a comunidade feminina que tem espaço para mais 40 pessoas. Juliano, quando você fala de fase, existe um tempo específico, fica numa casa e depois vai para outra? A Fazenda do Senhor Jesus é a primeira etapa do tratamento, né? Sim. Ela tem um tempo estipulado dentro do projeto terapêutico que é de 120 dias. Mas não necessariamente a pessoa fica esses 120 dias. Aí depende muito da evolução do Essa quadro. É a primeira fase. Essa é a primeira 120 fase. dias. Isso. Para o público adulto masculino. Nós Sim. só temos essa... Para as mulheres, nós só temos um espaço onde existe essa divisão das fases também. Mas aí elas só podem usar aquele espaço mesmo. Sim, sim. Agora, para o público adulto masculino, que foi uma coisa que é construída com um pouco mais de tempo, né? Tem mais tempo que os outros programas. Aí a pessoa fica... O projeto inicial é de 120 dias, porém, não necessariamente ela fica os 120 dias. Aí depende muito... É feita uma avaliação? Algumas avaliações, compete ao período de desintoxicação também, né? De conscientização. Passando essa fase dos 120 dias... Aí a pessoa vai para essa casa, que é a Casa São José, que é o momento da reinserção social. Quanto tempo? Aí essa casa ela já não fica mais num espaço afastado. Ela fica dentro da cidade. E aí ela... Ali... O tempo seria para completar os 6 meses, mas aí as experiências são das mais variadas, porque alguns... os 6 meses são suficientes, mas outros... Os 6 meses precisam passar um pouco. Eu estava até conversando outro dia com o Lucas e outras pessoas lá do nosso time e... Tem um rapaz que hoje ele já está com a gente lá um pouco mais de 1 ano. E aí uma pessoa lá da saúde falou, nossa, mas 1 ano internado? Eu falei, não, ele não está 1 ano internado, porque hoje ele está trabalhando e ele está fazendo terapia ocupacional na PUC. Que bom, né? E aí então o projeto se estende, mas se estende com ações que visem esse retorno para a sociedade, né? E quando você fala de várias avaliações, né? Isso é muito importante porque isso me remete, né, ao processo do PCJ. Nós aqui, se for pensar você como psicólogo, né? Nós utilizamos aqui o método fenomenológico, né? Um método humanista. Então, assim, por mais que a gente considere, às vezes tem algumas abordagens, alguns momentos de um método mais comportamental, behaviorista, né, na linguagem dos psicólogos, mas eu me identifico, o meu perfil dentro da instituição é justamente estar vendo o processo, né, do indivíduo, né, que está se reconstruindo e realmente dando a direção dentro do que está acontecendo naquele momento. Então, quando você traz isso, é muito importante. E quem está nos assistindo, é importante lembrar disso, né? Não ficar preso e agarrado simplesmente pelo tempo de uma instituição, ou porque tem que estar lá e criar. E é muito comum os familiares, às vezes, até criar expectativa, né, que é um engano, né, acreditando que é o tempo ou aquele espaço é que vai trazer a solução. Mas, na verdade, o processo ele é subjetivo, né? É uma coisa que vem de dentro. Sim. E essas avaliações é que é de grande importância, não? Ah, sem dúvida. E até hoje o que a gente tem assistido pela FEBRACT e tentado orientar as comunidades é que muitas comunidades ficam com foco na questão da droga, né? E ficam tentando tratar a questão da droga e esquecem do ser humano que está ali. Exato. É interessante quando você traz isso, né? Tem a droga, a doença da dependência química e tem o ser humano enquanto um sujeito, né, social. E a questão da droga, nós sabemos que é o primeiro passo a desintoxicação, os primeiros 15 dias, né? Mas é um curto período de tempo. Depois vem justamente tudo aquilo que ele construiu de caráter e comportamento adquitivo, né? E depois que se trabalha também isso, tem as questões de personalidades ainda para serem trabalhadas. E daí eu acredito muito no que você falou desse trabalho da reinserção, né? No meio urbano, inclusive, trabalhar as questões vivenciais dele a partir dali. Que bom, eu acho isso de grande valia
para um processo subjetivo mesmo, um processo realmente de reintegração humana e pessoal. Mas nós vamos continuar esse assunto no próximo bloco do Movimento Contrário.